Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, meus amores. Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa, e a tia Andréa está com muita saudade de todos vocês, tá bom? Bem, hoje a nossa aula é uma aula temática, né? Em homenagem à festa de São João. E eu estou caracterizada, né? Estou animada. Quero que todos vocês também fiquem animados. Vamos lá? Logo, logo tudo isso vai passar, né? Estaremos juntos outra vez, tá? Todos nós estaremos juntos outra vez. Então tenham paciência, força, foco e fé, tá bom, meus amores? Bem, vamos pegar o nosso livro, vamos estudar o capítulo 9. Todo mundo pegando o livro de gramática, vamos lá? Vamos falar sobre regência nominal, tá? Ou seja, quando nós falamos em regência, ok? Nós falamos também em uso de preposições, tá bom, pessoal? Mas antes da gente começar a nossa aula, deixa eu falar uma coisa também importante. Eu tenho um recado no final desse vídeo para passar para vocês, tá? Ou seja, assistam o vídeo até o final, que no finalzinho do vídeo eu vou passar algumas orientações a respeito da nossa prova de língua portuguesa, exatamente, sobre a nossa P1 do primeiro trimestre, tá bom? Mas só no final do vídeo, ok? Então fiquem aí, acompanhem a aula até o final, que eu vou estar passando, né, algumas observações, tá? Alguns comentários, algumas orientações sobre a nossa avaliação de língua portuguesa. Tudo bem? Então, voltando ao assunto, regência nominal. O que é regência nominal? Vamos ver agora? Bom, regência nominal é o nome, né, que se dá à relação existente entre o nome, né, esse nome pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio, e os termos regidos por esse nome, ok? Então, essa relação, ela sempre vai ser intermediada por uma preposição. Então, fiquem atentos, porque agora nós vamos trabalhar, né, o uso das preposições. Ou seja, é muito importante o conhecimento dessa preposição, né? Por quê? Porque nós estamos trabalhando regência nominal e nós temos que saber utilizar, né, as preposições com certos substantivos, né? Com certos adjetivos e também com os advérbios. Então, preparem-se, porque agora vocês vão aprender, né, que os substantivos, eles são regidos por uma ou mais preposições, ok? Então, essas preposições, né, no caso, essas preposições são para ser utilizadas junto, né, com esses nomes, né, que são os substantivos, os adjetivos e os advérbios. Vamos lá? Vamos começar, né, reconhecendo algumas preposições mais utilizadas. Então, vocês vão encontrar essas preposições agora nos nossos estudos. São essas preposições aqui. A, de, com, em, para, por. Ok? Então, nós vamos trabalhar bastante, tá? Essas preposições, tá bom? Para poder estabelecer a regência nominal. Ok, pessoal? Esse estudo sobre regência nominal é um estudo muito importante, porque ensina, né? Nos ensina a falar corretamente, a escrever corretamente, né? A utilizar, melhor dizendo, as preposições, né, de forma correta, tá bom? De acordo com o substantivo, ou de acordo com o adjetivo, ou até mesmo de acordo com o advérbio. Então, temos que saber trabalhar, tá, com essas preposições, ok? Para seguir, então, as regrinhas de regência nominal, ok? Bom, falando de regência nominal, nós vamos começar, né, o nosso estudo falando sobre os adjetivos. Ou seja, vocês vão perceber agora que eu separei alguns adjetivos. Claro, não tem todos. Eu sei que existem muitos adjetivos. Só que eu escolhi alguns, né, para ilustrar, né, melhor para vocês como que vocês vão utilizar, né, as preposições junto com esses adjetivos, tá? Juntamente com os adjetivos. Vamos lá? Vamos começar pelo adjetivo acostumado.
Quem está acostumado, pessoal, está acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa, ok? Então, o adjetivo acostumado, ele é regido por duas preposições. São elas a preposição a e a preposição com, ok? Outro adjetivo, o adjetivo apto. Quem está apto a alguma coisa ou para alguma coisa. Então, o adjetivo apto, ele é regido também por duas preposições. A preposição a e a preposição para. Outro adjetivo, adjetivo contrário. Né? Quem é contrário a alguma coisa. Então, o adjetivo contrário é regido somente pela preposição a. O adjetivo equivalente, equivalente a alguma coisa. Então, ele é regido pela preposição a. O adjetivo generoso, quem é generoso com alguém. Então, o adjetivo generoso é regido pela preposição com, ok? O adjetivo indeciso, quem está indeciso em alguma coisa, né? É indeciso em alguma situação. Então, o adjetivo indeciso, tá? Vocês vão utilizar, né, a preposição em, porque ele é regido pela preposição em. O adjetivo natural, quem é natural de algum lugar, né? Então, o adjetivo natural é regido pela preposição de. Passivo, quem é passivo é passível de alguma coisa. Então, a preposição, no caso, o adjetivo passivo, ele é regido pela preposição de. Outro, prestes, está prestes a acontecer, né? Prestes a alguma coisa, tá? Então, a palavra prestes é regido pela preposição a. Assim como a palavra cito, né? Cito em algum lugar. Então, a palavra cito é regido pela preposição em. Agora vamos lá, do outro lado, a palavra alheio, né? O adjetivo alheio também é regido por duas preposições. Por quê? Porque quem é alheio a alguma coisa ou de alguma coisa, né? Quem está alheio a alguma coisa, está alheio de alguma coisa. Então, o adjetivo alheio é regido por duas preposições, a e de. Outro adjetivo, adjetivo capaz. Quem é capaz de alguma coisa ou capaz para alguma coisa. Então, o adjetivo capaz é regido por duas preposições, de e para. O adjetivo descontente. Quem está descontente com alguma coisa. Então, o adjetivo descontente é regido pela preposição com. O adjetivo fácil é regido pela preposição de, né? É fácil de acontecer alguma coisa, né? Idêntico é regido pela preposição a, ele é idêntico a alguém, né? Então, idêntico é um adjetivo regido pela preposição a. Outra palavra, liberal. Liberal é regido pela preposição com, porque quem é liberal com alguém ou com alguma coisa. Nocivo, quem é nocivo está nocivo, é nocivo a alguma coisa, né? Propício, alguém está propício a alguma situação, a alguém ou algum lugar, né? Então, a palavra propício é regido pela, a palavra propício, né? É regida pela preposição a. Outra palavra, relativo, né? Relativo é também regido pela preposição a, que é relativo a alguma coisa, né? Então, suspeito, né? Quem é suspeito de alguma coisa. Então, a palavra suspeita, né? Suspeito é regida pela preposição de. Ok, pessoal? Ficou claro? Nós estudamos aqui regência nominal, ou seja, o termo regente e o termo regido, ok? Ou seja, nós vamos trabalhar sempre, né? No caso com o termo regido, né? No caso, as preposições. Regendo quem? Regendo, né? Os adjetivos, né? Ou seja, vocês vão encontrar adjetivos, né? Que são regidos por essas preposições aqui, ok? Vamos ver agora, né? O uso das preposições, né? Com alguns substantivos. Vamos lá? Agora, não, perdoe-me, os exemplos. Vamos aos exemplos primeiro. Vamos lá? Ele é capaz de tudo. Perceberam que o adjetivo capaz, né, está acompanhado da preposição de. A empresa é capaz para trabalhar com projetos, né? Então, esse modo de vida é contrário à saúde, né? Contrário é contrário a alguma coisa. Então, perfeito.
Luiz é curioso de tudo. Então, o adjetivo curioso aqui, ele é regido pelas preposições de e por, tá? Então, Luiz é curioso de tudo e Vitória é curiosa por natureza. Então, de acordo com o contexto que o adjetivo curioso se encontre, vocês vão ter que utilizar ou a preposição de ou a preposição por, né? Ficaria, né, soaria muito ruim eu falar, né, Vitória, se eu falasse, né, Vitória é curiosa de natureza. Não, Vitória é curiosa por natureza. Então, eu vou adequar, né, a minha preposição de acordo com o contexto. Então, a preposição por, né, ela vai acompanhar o adjetivo curiosa dentro dessa situação. Já em cima, Luiz é curioso de tudo. Perfeito. Né? Quem é curioso de alguma coisa. Então, perfeito. Né? O adjetivo curioso é regido pela preposição de na frase de cima. Outro, estamos descontentes com o nosso sistema político. Quem está descontente com alguma coisa. Então, perfeito. O adjetivo descontente, regido pela preposição com. Ok? Bem, agora sim, vamos falar sobre os substantivos, né? Alguns substantivos que eu escolhi aqui e como que cada um deles é regido, né? Por quais preposições, eles, né? No caso aqui nós vamos ver agora. O substantivo, melhor dizendo, o substantivo admiração. Então, o substantivo admiração é regido por duas preposições, a e por. Porque quem tem admiração a alguém ou por alguém, ok? Outro substantivo, o substantivo aversão. Quem tem aversão a alguma coisa, ou para alguma coisa, ou tem aversão por alguma coisa. Então, o substantivo aversão, ele é regido por três preposições, a, para e por. Outro substantivo atentado. Atentado a alguma coisa ou atentado contra alguma coisa. Então, o substantivo atentado, ele é regido por duas preposições, a e contra. Outro substantivo bacharel. Ele é bacharel em alguma área. Então, quem é bacharel em alguma área. Sendo assim, o substantivo bacharel é regido somente pela preposição em. Outro substantivo capacidade, né? Capacidade de alguma coisa ou para alguma coisa. Então, o substantivo capacidade é regido por duas preposições, de e para, ok? Do outro lado, o substantivo devoção. Quem tem devoção a alguma coisa, a alguém, né? Ou tem devoção para alguma coisa, ou tem devoção com alguma coisa, ou devoção por alguma coisa. Então, o substantivo devoção, ele é regido por quatro preposições, a, para, com e por, ok? Outro substantivo, doutor. Ele é doutor em uma determinada área, né? Em alguma área. Então, o substantivo doutor é regido somente pela preposição em. O substantivo dúvida. Né? Quem tem dúvida acerca de alguma coisa, ou tem dúvida em alguma coisa, ou tem dúvida sobre alguma coisa. Então, o substantivo dúvida é regido por três preposições, acerca de, em e sobre. Outro substantivo, horror. Quem tem horror a alguma coisa, a algo. Então, o substantivo horror é regido somente pela preposição a. O substantivo impaciência, quem tem impaciência, né, no caso, quem tem impaciência com alguém ou com alguma coisa. Então, o substantivo impaciência é regido pela preposição com. O substantivo medo. Quem tem medo de alguma coisa, né? Tem medo de alguém. Então, o substantivo medo só pode ser regido pela preposição de. O substantivo obediência, né? Quem tem obediência a alguém. Então, o substantivo obediência é regido pela preposição a. Ojeriza. Quem tem ojeriza a alguém ou por alguém. Então, o substantivo ojeriza, ele é regido por duas preposições, a e por. Ok? Proeminência sobre alguma coisa. Então, o substantivo proeminência é regido pela preposição sobre. E, por último, o substantivo respeito. Quem tem respeito a alguma coisa, ou tem respeito, né, a alguém, né, ou com alguma coisa, tem respeito para com, ou respeito por alguém ou por alguma coisa, tá? Então, o substantivo respeito é regido por quatro preposições, a, com, para com ou por, ok? Vamos agora aos exemplos. Laura tem excepcional capacidade de comunicação. Ou seja, quem tem capacidade de alguma coisa.
Então, certíssimo, tá? O substantivo capacidade regido pela preposição de. Joaquim tem capacidade para o trabalho, para o trabalho. Então, eu estou mostrando a capacidade, a finalidade, né? A capacidade que o Joaquim tem. Então, capacidade para alguma coisa. Para o quê? Para o trabalho. Então, aqui nesse contexto, né, o substantivo capacidade é regido pela preposição para também, ok? Temos obediência a ele. Quem tem obediência a alguém. Então, o substantivo obediência regido aqui, né, pela preposição a. Tem horror a rato. O substantivo horror, né, regido pela preposição a. Porque quem tem horror a alguma coisa, né? Então, último exemplo. Minha amiga tem muita admiração por ele. Ou seja, quem tem admiração por algo, né? Ou por alguém. Por isso que o substantivo, né, admiração, é regido pela preposição por. Ok, pessoal? Vamos agora falar dos advérbios. Bom, nós temos dois advérbios, longe e perto. Então, longe, quem está longe de alguém ou de alguma coisa. Por isso que o advérbio longe é regido pela preposição de. A mesma coisa o advérbio perto. Quem está perto de alguém ou perto de algo. Sendo assim, o advérbio perto é regido somente pela preposição de, ok? Bom, os advérbios que terminam com o sufixo mente, a preposição utilizada costuma seguir o mesmo regime usado com os adjetivos. Vamos ver aqui? Bom, eu tenho aqui o advérbio diferentemente. Claro que esse advérbio diferentemente, né, ele possui um sufixo, né, o sufixo mente, formando assim, né, um advérbio. Mas ele veio derivado, né, da palavra, né, do adjetivo diferente. Ou seja, quem é diferente, né, quem é diferente de alguma coisa. Então, o adjetivo diferente é regido pela preposição de. Logo, o advérbio diferentemente também vai ser regido pela preposição de, ok? A mesma coisa, adjetivo compatível. Né? Quem é compatível com alguma coisa. Então, o adjetivo compatível, ele é regido pela preposição com. Logo, o advérbio compativelmente também será regido pela preposição com. Né? Compativelmente com, ok? A mesma coisa vai acontecer com favoravelmente, né? Que é derivado do adjetivo favorável. Quem é favorável a alguma coisa, né? Logo, o advérbio favoravelmente também vai ser regido pela preposição a. Favoravelmente a, ok? Paralelamente a, preferivelmente a e relativamente a, ok? Todos esses advérbios também serão regidos, né, pela preposição de acordo com os seus respectivos adjetivos, ok? Vamos agora ao exemplo. Estamos longe de todas as pessoas. Quem está longe de alguém. Então, perceberam que essa palavra, né, esse advérbio longe, ele pede preposição, ele é regido pela preposição de. Estamos longe de todas as pessoas. Ele está perto de mim. Quem está perto de alguém, né, ou de alguma coisa. Então, o advérbio perto é regido somente pela preposição de. E o último exemplo, os políticos agem compativelmente com as ideias do partido. Ou seja, quem age compativelmente com alguma coisa. Então, o advérbio compativelmente é regido pela preposição com. Ok, pessoal? Bom, encerramos aqui os nossos estudos, né, sobre regência nominal, né, sobre o uso correto e adequado de algumas preposições com seus respectivos substantivos, adjetivos e advérbios, ok? Bem, agora eu quero fazer aquele comentário, né? Eu quero passar algumas orientações, tá? Da nossa P1 do primeiro trimestre, tá bom, pessoal? Então, preste atenção, a prova deverá ser feita a caneta preta, evitem rasuras, ok? Não esqueçam de colocar os nomes e a turma, ok? E a prova está valendo 100 pontos, tá? A prova vale 100, ok? Cada questão vale 10 pontos, no caso vale 1 ponto, né? A prova vale 10, ou seja, cada questão vale 1 ponto. Sendo assim, a prova vale 10 pontos, ok? Eu montei uma avaliação para vocês, né?
uma avaliação com 10 questões discursivas. Eu montei uma avaliação com 10 questões discursivas, ok? Está fácil, não fiquem preocupados, ok? Bom, na primeira questão, vamos lá, vou fazer um comentário da primeira questão. Eu trouxe uma tirinha, né, do Snoopy, e vocês vão ter que observar o segundo quadrinho da tirinha, tá? Depois que vocês observarem o segundo quadrinho da tirinha, vocês vão prestar atenção na oração subordinada, né? Que tem, no caso, no segundo quadrinho da tirinha. Vocês vão encontrar uma oração subordinada que está trabalhando com uma conjunção de uso frequente. Eu quero que vocês identifiquem essa conjunção e explique o sentido que ela exprime no texto. Só isso, ok? Vocês vão identificar essa conjunção que está lá no segundo quadrinho e vão explicar o sentido que ela exprime no texto. Só isso. A segunda questão, vocês vão ler um texto, ok? E depois vocês vão responder a pergunta. Ou seja, o trecho ele possui um parágrafo, ok? No qual é composto por 3 períodos, que podem ser classificados em simples ou composto. Então, vocês vão identificar o período composto, né? Vocês vão dizer se o período, vocês vão identificar dentro do texto, né, os períodos, né? No caso, é o período composto, e eu estou pedindo para vocês identificarem o período composto que está ligado por uma conjunção coordenativa aditiva. Então, vocês vão ter que ir lá dentro do texto procurar, né, o período composto que está ligado por uma conjunção coordenativa aditiva. Ok? Fácil. Terceira questão. Sabe-se que um período é um enunciado com sentido completo que contém necessariamente uma ou mais orações, ok? Essa é a questão, tá, pessoal? Esse é o enunciado da terceira questão da prova de vocês. Então, vocês vão ler o texto, né? Eu tenho aqui um garoto sentado na cadeira, né? E ele está pensando a seguinte frase: a preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la. Pronto. Ok? O que vocês vão fazer? A resposta vai ser o seguinte: classifique, né? Vocês vão ter que classificar, né? Quanto ao número de orações, né? E vão indicar quais foram as conjunções utilizadas para ligar, quais foram as conjunções que foram utilizadas para ligar as orações. Tá? Então, eu vou ler o enunciado para vocês. Sabe-se que um período é um enunciado, sabe-se que um período é um enunciado com sentido completo e que contém necessariamente uma ou mais orações. O seguinte texto é um exemplo de período composto. Classifique-o quanto ao número de orações. Ou seja, você vai ter que dizer se o período é simples ou se o período é composto, ok? Depois disso, vocês vão indicar, né, que termos foram utilizados para ligar as orações e que sentidos, né, elas exprimem dentro do texto, ok? Então, vocês vão ter que retirar do texto as conjunções que foram utilizadas, né, para ligar as orações e vão também dizer, né, vão classificar essas conjunções, ok? Foi? E vão dizer também se o período é simples ou se o período é composto. Vai dizer também se o período é composto por coordenação ou se o período é composto por subordinação, ok? Se for um período composto por coordenação, você vai ter que classificar essas conjunções, ok? Fácil. Essa é a questão número 3, tá bom? Vamos agora para a questão de número 4. Bom, na oração, trabalhavam esperançosos o rapaz e a moça a um caso de concordância nominal. Explique esse uso de acordo com as regras existentes de concordância. Então, vocês vão explicar, né, por que o verbo trabalhar está no plural, ok? Fazendo, então, a concordância nominal. Vocês vão explicar o porquê dessa concordância, tá bom? Claro, vão explicar de acordo com as regrinhas de concordância nominal que nós já estudamos aqui nas nossas videoaulas. Vamos agora para a quinta questão.
vocês vão classificar as orações subordinadas adjetivas em restritivas ou explicativas. Só isso. É só para dizer se aquela oração subordinada adjetiva é restritiva ou se ela é explicativa, ok? Eu não quero que abrevie não, tá? Não precisa abreviar não. É só colocar restritiva ou explicativa. Só isso, ok, pessoal? Sexta questão. Justifica o emprego das vírgulas na seguinte frase. O Brasil, vírgula, que é conhecido como o país do futebol, vírgula, recebe muitos turistas. Então, eu quero saber o porquê, né, do uso dessas duas vírgulas aí, ok? Sétima questão. Na frase, oi Lucas, venha ver o que eu montei. Há a presença de vírgula, justifique o seu emprego. Então, é parecido com aquele exercício que nós fizemos nos primeiros dias de aula. Vocês estão lembrados? Que eu expliquei no quadro, né? O uso da vírgula, né? Quando que a vírgula é usada e quando a vírgula não pode ser utilizada. Então, é justamente isso que eu estou me referindo, ok? Então, nessa frase, oi Lucas, venha ver o que eu montei. Então, oi, vírgula, Lucas, vírgula, venha ver o que eu montei. Eu quero saber o porquê do uso, né, dessa vírgula, ok? Vocês vão explicar. Oitava questão. Levando em consideração as características que demarcam as orações subordinadas adjetivas, leia, né, analise e descreva as diferenças de sentido que há no páreo dos enunciados. Aborde, né, abordadas tais diferenças, classifique-as em restritiva ou explicativa. Então, eu dei dois pares de enunciados, tá? Que são parecidos, tá? As mulheres que são sábias edificam os seus lares. Então, essa oração não tem vírgula. A letra B. As mulheres, vírgula, que são sábias, vírgula, edificam os seus lares. Bom, na letra B, essa oração já possui vírgulas. Eu quero que vocês expliquem, tá, o sentido dessas duas orações, tá? E depois classifiquem. Eu quero que vocês digam se no caso essa oração é restritiva ou se ela é explicativa, ok? Mas eu quero que vocês expliquem o porquê que é restritiva e o porquê que é explicativa, ok? Bom, número 9. O predicado nominal é aquele que indica estado ou qualidade, sendo formado por um verbo de ligação, que indica estado e o predicativo do sujeito, o qual complementa o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. O núcleo desse tipo de predicado é sempre o nome, que pode ser um substantivo ou um adjetivo. Observe a frase abaixo e faça a análise sintática dos termos. Eu dei essa frase aqui. A modelo é desastrada. Eu quero que vocês retirem dessa frase, a modelo é desastrada. Eu quero que vocês retirem o sujeito, depois identifique e classifique o predicado desta oração, que vocês também retirem o verbo de ligação dessa oração e retirem também o predicativo do sujeito, tá? Dentro dessa oração. Só isso, ok? Fácil. Número 10. Identifique os predicativos do sujeito das orações a seguir. Ou seja, eu quero que vocês... Podem sublinhar, tá? Podem sublinhar se quiserem, ou então vocês podem reescrever do lado, não tem problema. Só quero que vocês identifiquem os predicativos do sujeito dessas duas orações que eu dei aí, tá? Marília estava preocupada e nosso herói continua discreto. Ou seja, eu quero que vocês retirem os predicativos do sujeito, né, dessas orações. Somente isso, ok, pessoal? Bom, a prova está fácil. Desejo a todos, né? Desejo a todos vocês uma boa prova, bons estudos. Não desistam, vai passar. Logo, logo estaremos juntos outra vez, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome e a turma aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês, tá bom, pessoal? Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!